Olá, amigos e amigas do Cuide-se Bem. Sejam bem-vindos para mais uma edição aqui na Star TV. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos começar simplesmente com um pedido. Nós estamos no mês do Carnaval, o mês dos excessos, da folia, da festa de rei momo e de rainha. E o Cuide-se Bem pede encarecidamente: brinque com responsabilidade. Se for beber, não dirija. Cuide e pense no próximo. Aproveite a oportunidade dos festejos, mas se divirta com cuidado, respeitando o próximo, não cometendo excessos, para que a gente possa ter um carnaval tranquilo, em paz, até porque é uma festa popular, é uma festa que nós esperamos por ela o ano inteiro, todos nós se programamos, e ainda tem aquela máxima aqui, o Brasil tudo começa no Brasil depois do carnaval. Então, cuide-se no carnaval, durante e depois. Lembre-se que a vida acontece depois também do carnaval. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos tratar de um tema super interessante, que eu acredito que é um problema que atinge mais de 80% da população brasileira. Nós vamos falar hoje de coluna vertebral. Por quê? É a nossa sustentação do corpo. E por que nós sentimos tantas dores? O que a tecnologia, o que as técnicas fizeram e evoluíram para que a gente possa ter mais conforto na dor, para que a gente possa ter uma dor, mas depois está sorrindo. E para isso nós temos uma parte da medicina, que é a fisioterapia, que cuida muito bem disso. E hoje, para tratar desse assunto, nós vamos conversar com a fisioterapeuta Aldeise Gortner, né, que é especialista em reabilitação da coluna e neurológica, especialista no método Sling e especialista no método Lauschen and Brecht. Eu acho que é mais fácil cuidar da coluna do que pronunciar esse nome em alemão. Foi o maior desafio, confesso a você, que um cearense falando alemão é meio complicado. Se fosse em inglês, daria tudo certo, que era só dizer Adonde tu rein, e todo mundo entende uma língua universal. Mas eu queria dar boa noite para ela. Seja bem-vinda ao Aldeise Gortner. Seja bem-vinda ao Cuide-se Bem. Fique à vontade para a gente conversar sobre o tema que você domina. Boa noite, João. Boa noite, pessoal de casa. E muito obrigado pelo convite de estar hoje aqui na Star TV. Legal. Então, vamos começar logo com a pergunta básica. O que é uma reabilitação de coluna? Reabilitação é a terapia que nós fazemos para reabilitar o paciente, né? Devolver ao paciente o bem-estar e trazer o paciente novamente às suas atividades diárias, né? A sua atividade do dia a dia e, novamente, na vida diária. Legal. E quando é que eu vou precisar de uma reabilitação de coluna? Obviamente que nós, como eu disse no início, nosso país, o ser humano, como a forma toda no planeta, nós todos temos dores na coluna, né? Porque a nossa base de sustentação é a nossa coluna. Imagine que seja um prédio com uma coluna de sustentação. Então, toda carga, toda sobrecarga que nós temos passa pela nossa coluna, que sustenta o esqueleto, que sustenta a musculatura. E quando é que eu vou precisar? Quais são as patologias? Quando é que eu chego para um fisioterapeuta e ele diz assim, eu preciso de uma reabilitação da coluna? A fisioterapia, ela trata de quase todas as patologias do sistema músculo-esquelético, né, da ortopedia, da neurologia e outras áreas da medicina, né? Na área de coluna, a reabilitação ela é essencial na hérnia de disco e outras patologias como escoliose, lombalgia, quase todas as patologias que envolvem a coluna vertebral, né? Ou seja, hoje eu tenho uma dor lombar,
que ela pode ser uma má postura ou pode ser uma hérnia de disco, e eu vou no médico, ele me encaminha para um fisioterapeuta, automaticamente eu vou passar por essa reabilitação da coluna vertebral, é isso? Então, Sim. assim, independente da minha patologia, ou eu sofri um grande trauma, vamos supor, um acidente, onde deixou sequelas, enfim, eu preciso passar por esses processos, né? Porque é uma reabilitação. Eu estou sentindo um desconforto. O mais comum seria uma hérnia de disco, hoje, que está tão na moda, né? Tantos casos de hérnia de disco. Eu vou ter que passar por esse processo de reabilitação. E quais são as técnicas que a gente usa nessa reabilitação? Nós temos um conjunto de técnicas, mas algumas são mais específicas, né? Então, quais são as técnicas terapêuticas que a gente hoje está usando com tanta evolução que o mundo da medicina teve nos últimos tempos? Quais são hoje as técnicas? Óbvio que você domina duas muito importantes, que depois nós vamos falar nisso, mas vamos falar no básico. Eu cheguei lá, estou com uma hérnia de disco. Quais são hoje o procedimento mais rápido, aquele que alivia mais rápido a minha dor, assim? Que todo mundo, quando chega com dor, quer passar logo a dor. 95% dos casos de hérnia de disco, eles são tratáveis com a fisioterapia, certo? Apenas 5% são casos cirúrgicos. E isso quando acomete alguma estrutura do sistema nervoso, né? Quando tem alguma disfunção nervosa. Mas 95% dos casos de hérnia de disco são tratadas com a fisioterapia. E nós temos várias técnicas dentro da terapia, da fisioterapia, para tratar a hérnia de disco, certo? Existem várias manobras, várias técnicas como terapia manual, como osteopatia. E na clínica nós usamos o método da mesa sling, que é um método de suspensão e de tração, para aliviar a dor do paciente, né? Porque ela traciona e tira o peso quase 100% do corpo do paciente. Então, isso já dá um conforto imediato. Em muitos pacientes, eles já sentem na primeira sessão o alívio da dor. E também existe um método que se chama um método alemão, que nós tratamos para alívio da dor imediata, que é o método do Lipschen und Bracht. É uma técnica específica que a gente trata a dor, né? E muitas vezes combino junto com a mesa sling para reabilitar a coluna do paciente, reabilitar a hérnia de disco ou outras patologias da coluna. Legal, é importante a gente falar um pouco, para quem está em casa nos assistindo, para a gente entender melhor o que é mesa sling, né? Qual a diferença de uma fisioterapia comum para mesa sling? Nós temos aí a falta do esforço do peso, né? Então, para quem está nos assistindo, qual é a diferença? O que muda nesse processo que, no meu ponto de vista, a mesa sling é tão importante na recuperação? A mesa sling, ela é um método alemão que nós usamos muito na fisioterapia, nas clínicas alemãs. É um método de suspensão e tração, onde a gente tira quase 100% o peso do corpo do paciente, facilitando os movimentos e aliviando a dor. É uma estrutura de metal, onde o paciente é suspenso e esse método ele possibilita o terapeuta a aplicar várias técnicas dentro da fisioterapia para aliviar o mais rápido possível e tratar a patologia do paciente sem que o paciente tenha nenhum esforço e se sinta confortável dentro desse todo sistema de terapia que é a mesa sling. Legal. E o tempo de recuperação entre um método e outro? Você acha que a mesa sling, que ele consegue recuperar, ele consegue trazer um conforto mais rápido, porque eu não tenho aquele peso de manter meu corpo em pé e fazer exatamente o exercício que eu preciso fazer? Vamos ver que eu preciso de uma recuperação de um membro inferior e eu tenho que ter a sobrecarga nele. Na mesa eu não vou ter essa sobrecarga. Isso facilita meu tempo de recuperação ou o tempo é normal de recuperação porque é o organismo que se recupera? Esse método dele ajuda que eu possa ter uma recuperação mais rápida, uma vez que hoje nós precisamos tudo imediato? Sim. Por quê? Porque a mesa sling, ela possibilita o paciente a executar movimentos
mais rápido do que em outras terapias, né? Porque o movimento ele fica leve e ainda promove o alívio da dor. Em muitos pacientes eles sentem já um alívio da dor imediato, já na primeira sessão, né? Mas, assim, cada paciente responde de uma forma diferente. Mas a mesa sling, ela possibilita já um paciente no pós-operatório a executar movimentos que a fisioterapia tradicional não possibilita. Legal, então automaticamente a gente diminui o trauma pós-cirúrgico, por exemplo, né? Porque eu já não tenho aquela sobrecarga. E agora nós temos um vídeo aí super importante da mesa sling. Eu acho que está aí no sistema aí que a gente vai rodar daqui a pouquinho para a gente entender um pouco como funciona a mesa, porque ela pega o nosso organismo, o nosso corpo, deixa em suspensão. Eu não tenho a sobrecarga do meu corpo, do meu peso, para fazer os movimentos. Então, automaticamente, se eu tenho que mexer com o meu braço, ou fazer fiz uma cirurgia de hérnia de disco, e essa recuperação vai precisar desse exercício, automaticamente, se eu diminuo o peso, eu vou ter uma questão parecida com a falta da gravidade, não é isso? Exatamente. Eu estou ficando sabido nesse negócio, não estou? Tá então, ficando isso é bacana. Então, expert. Então, o que acontece? Automaticamente, o que eu entendo, lógico, me corrija, por favor, é que com o menor esforço, eu vou ter a maior eficiência no movimento de recuperação. Esse é o grande negócio da mesa sling, né? Que eu não tenho que estar sofrendo para fazer o movimento, que eu preciso sustentar o peso do meu corpo. Diferente da fisioterapia tradicional, né? Então, a gente já tem um vídeo aí, produção, que a gente consiga passar aí só para exemplificar para quem está nos assistindo. Daqui a pouquinho a gente passa aí para que a gente possa enxergar o que acontece. E além desse tratamento, que é um tratamento que você conheceu na Europa, né? E trouxe para o Brasil, a Aldeise morou 18 anos na Alemanha, estudou na Alemanha, se especializou. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco do outro método, que é muito importante quando a gente junta esses dois métodos. A eficiência na recuperação, ela chega a ser impressionante, e daqui a pouquinho nós vamos falar disso. E aí existem outras técnicas de fisioterapia para a coluna, né? Nós estamos falando de uma específica, que é a mesa. Mas existe, por exemplo, a cinesioterapia, eletroterapia, ultrassom. Isso é muito utilizado ainda hoje? Sim, na fisioterapia convencional se utiliza muito esses métodos citados por você, né, João? Que é a eletroterapia, a terapia manual, crioterapia, e isso se usa muito ainda na terapia convencional, né, na fisioterapia convencional. E hoje existe, por exemplo, qual a melhor fisioterapia para a coluna lombar? Hoje é lógico que você, como uma pesquisadora da mesa sling, como do outro método lá, mas existe um consenso, existe alguma situação que você diga assim, não, o melhor fisioterapia para a coluna lombar é essa? Ou depende da patologia que eu chego lá? Vai depender da patologia do paciente. Depois de você fazer a consulta com o paciente, uma avaliação precisa, nem todo paciente ele precisa passar pela mesa sling ou pelo método Lipschen-Bracht, né? Às vezes nós resolvemos a patologia do paciente com uma simples liberação miofascial, ou com uma terapia manual, ou uma manobra de osteopatia. Isso vai depender da necessidade do paciente, né? O que é que ele está necessitando no momento, qual aquele estado que ele se encontra. Aí, depois de uma avaliação precisa, é que nós vamos direcionar ou vamos fazer a terapia adequada para cada paciente, né? Legal. Então, obviamente que a gente precisa entender que para cada patologia há um remédio, por exemplo, né? Há um tratamento. Obviamente que o conjunto desses tratamentos, eles são muito importantes para a recuperação do paciente. Mas existe outra coisa que é muito importante, que é a contribuição do paciente, né? Claro. O paciente precisa estar consciente que ele precisa fazer todo esse processo se ele quer uma recuperação rápida. Então, não adianta o fisioterapeuta dizer, olha, você não pode sentar
dessa forma, e você vai lá e faz. E qual é a diferença, Aldeís, que você encontrou na parte educacional, na parte profissional, de você ter uma experiência de 18 anos num país de primeiro mundo, onde tudo funciona, como a Alemanha, é uma grande potência. Como você vê essas diferenças com relação ao Brasil? Qual foi a sua experiência que você teve? Nos conte. Eu posso dizer que a experiência que eu tive na Alemanha, de ter me formado lá, ter feito várias especializações na Alemanha, foi muito bom, porque a fisioterapia é diferente, o jeito que nós trabalhamos na Alemanha é diferente do jeito que o fisioterapeuta trabalha aqui no Brasil, né? Porque nós temos um método de trabalhar mais moderno, mais direcionado para o paciente, né? Então, a fisioterapia na Alemanha, ela é uma fisioterapia muito evoluída, uma terapia muito seriosa, né? Que realmente nós procuramos tratar o paciente individual, né? E não tratar o paciente como se todo mundo fosse do mesmo jeito e fosse tratado com o mesmo método, com as mesmas manobras. Não, o paciente ele tem que ser tratado diferencialmente. Cada paciente precisa de uma terapia específica para ele, certo? Porque é muito importante a gente analisar o indivíduo, né? Exatamente. Como não existe dois indivíduos iguais, até os gêmeos são diferentes. Então, é importante que a gente possa estudar o indivíduo e não só a patologia, né? Porque muitas vezes eu tenho uma patologia de um desvio na coluna, mas é uma postura, não necessariamente é uma patologia, né? Apenas é uma postura que pode ser corrigida. Uhum. E eu acredito que no Brasil você se deparou com isso porque a gente trata em massa, né? Uhum. A gente passa um medicamento para um, dá certo para um, vai dar para todo mundo. E isso acaba trazendo consequências muito desagradáveis, porque todo remédio ele também traz consequências, né? Óbvio que você resolve um problema aqui, mas tem uma outra consequência. Em termos de dores, vamos lá, nós brasileiros, nós temos uma postura, uma má postura em todos os setores, porque a gente não tem uma ergometria tão boa como na Alemanha. Como você enxerga assim? Vamos lá, eu sou cearense e você vê, eu estou na Alemanha. Existe uma diferença muito grande, porque lá nós temos o procedimento da ergometria muito mais adequado do que nós. Lógico, tem as proporções continentais, né, territoriais, e tudo quando é muito grande também tem suas dificuldades. Nós não podemos comparar países, né? Mas a gente pode comparar. O que você acha? Que na Alemanha o cara sofre mais dores na coluna ou no Brasil? Não. Eu não posso dizer que na Alemanha ou no Brasil as pessoas sofrem mais. Hoje, hérnia de disco ou problema de coluna, dores na coluna, outras patologias, é um problema mundial, né? Até porque as pessoas, independente se ele mora nos Estados Unidos, no Brasil ou na Alemanha, em todo lugar existem pessoas sedentárias, né? Existem pessoas que têm má postura, existem pessoas que se movimentam de uma forma errada. Então, eu não posso dizer que no Brasil as pessoas sofrem mais com dores na coluna do que em outros países, né? E hoje, um exemplo, a hérnia de disco é uma das patologias mais comuns na atualidade, né? Quase todo, vamos dizer, de 10 cidadãos, 5, 6 vai ter futuramente um problema de coluna ou, quem sabe, uma hérnia de disco. Por que esses números têm aumentado tanto? E você me disse agora que é um problema mundial, e eu acredito que a gente vive até uma pandemia de hérnia de disco. É um processo do ser humano, é um desgaste natural, porque o que eu tenho visto, eu tenho acompanhado vários amigos, vários atletas, a incidência de hérnia de disco está se tornando uma coisa assim, como fosse uma coisa normal. É natural você ter hérnia de disco, uma coisa que incomoda tanta gente. Na sua visão, assim, que estuda todas essas patologias da coluna vertebral, aumentou bastante os casos ou é porque a gente hoje tem uma velocidade de informação maior? Nós temos mais informações, mas hoje em dia as pessoas, elas, devido à tecnologia, né? Por exemplo, hérnia cervical.
Hoje em dia nós temos um grande número de pacientes com hérnia cervical, porque as pessoas passam muito tempo sentadas, geralmente com o celular na mão, má postura, né? Antes o índice de hérnia cervical não era tão alto como hoje em dia, né? Devido ao uso de computador, numa altura inadequada, celular muito tempo na mão, né? Então, isso faz com que hoje nós temos um grande índice de hérnia cervical. E durante a pandemia, agora recentemente, aumentou muito o número de pacientes de coluna que estão sofrendo com patologias na coluna, como hérnia lombar, hérnia cervical, e também lombalgia, má postura, em crianças desenvolvendo muita escoliose, porque normal, nessa época que nós vivemos hoje, escoliose é uma patologia que já era para ter sido não existir, né? Mais, né? Então, as crianças, elas hoje em dia ainda desenvolvem a escoliose por causa que tem uma postura muito errada, elas trazem mochilas muito pesadas só de um lado, desenvolvendo uma má postura e isso, hoje em dia, isso ainda continua, infelizmente, sendo um grande problema para essas crianças, né? E o mais grave desse processo aí que você tocou, principalmente da mochila, do peso dos livros, enfim, quando se vai na escola, é porque nós estamos com criança em formação, né? Uhum. Então, se nós estamos formando a nossa estrutura óssea, nós estamos formando toda a nossa estrutura, e a gente já começa a formar de uma forma errada, e a nossa coluna é a sustentação do prédio, né? Fazendo analogia, por exemplo, aos prédios que nós moramos, obviamente que essa coluna ela vai sair torta, ela vai sofrer. E nós vamos crescer na nossa formação, como se fosse a fundação da coluna, com esses problemas. Há 5, 6 anos atrás, no Brasil, houve uma campanha muito grande para que a gente adequasse as mochilas, para que a gente diminuísse os pesos que as crianças levam para a escola. Mas, infelizmente, isso parece que cai no esquecimento. A gente só vai entender quando cresce, quando vira jovem, adulto, e tem lá os problemas de coluna que tanto incomoda. E esses problemas eles vão acontecer na faixa etária aí de 35, 40 anos, onde a gente precisa estar no ápice da nossa capacidade produtiva. Nós vamos ter dores lombares, que isso é uma outra incidência muito grande, que você acabou de falar que a pandemia trouxe isso pela má postura, né? Onde a gente não tem umas cadeiras com ergonometria que seja adequada para a gente passar muitas horas sentado. Mas esse índice tem crescido bastante. Por exemplo, eu acredito que no seu consultório lá onde você atende, você tem recebido muitas pessoas com problema de hérnia de disco e as famosas dores lombares, a dor ciática, né? O que a fisioterapia evoluiu na questão da dor ciática, que a gente tanto sofre com ela e tanto dói, Aldeise? Uhum. A dor ciática, João, geralmente ela vem acompanhada daquela dor fina, né? Aquela dor que incomoda. A dor ciática, geralmente, ela é um sintoma de uma patologia da coluna, geralmente da hérnia de disco, né? Ou de uma protrusão, de uma hérnia de disco. Por incrível que pareça, a hérnia de disco é uma das patologias mais fáceis de ser tratada, né? Eu prefiro tratar 10 pacientes de hérnia de disco do que tratar um paciente de uma bursite no ombro. Sério? Dá mais trabalho, sim. Né? Então, a dor ciática ela é fácil de tratar, né? Por quê? Porque ela é uma compressão do nervo através de uma protrusão ou aquele disco, né, que se dislocou e está comprimindo ali o nervo ciático, né, que fica provocando aquela dor, que geralmente é uma dor que se estende da lombar, que pode irradiar até a sola do pé, né? Então, a dor ciática, primeiro, para ela ser tratada, a gente tem que descomprimir a coluna, tem que descomprimir esse toque causado do disco, da hérnia, que está provocando essa inflamação no nervo ciático, certo? Então, é bom de tratar, é fácil de tratar, pode ser tratado sem medicamentos, pode ser tratado sem cirurgias, né? E geralmente, o alívio é rápido. Dentro de poucos dias, você consegue, sim, tratar uma dor ciática. Porque eu nunca senti
Graças a Deus que essas patologias eu nunca tive, mas quem tem disse que a mandou insuportável, né? Principalmente porque ela vai irradiando, a gente pensa que é em tantos outros lugares e, na verdade, tudo passa pela nossa coluna. Mas quem está mandando um abraço aqui para a gente, uma boa noite, é a Juliana Murati. Eu sabia que seria a primeira a entrar. Falei para você, né, Odeise? Está mandando boa noite para a gente aqui. Almizete Araújo, Império dos Vasos com Mário, Giovana Maria. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Participem. Como? O nosso diretor aqui está dizendo que a Almizete é de Florânia, né, a terra natal de Aldeise, né, que adotou o pseudônimo de Gottner. Isso é bacana, né? Então, Almizete, quem está mandando um abraço para você é Bruno Antunes. Não sei se você conhece ele, mas está mandando aqui. Obrigado pela sua audiência em Florânia. Uma terra muito bacana, muito fria, deve estar muito legal aí hoje, né? Deu umas chuvas bacanas esse final de semana. Ela mora aqui, viu, João? Ela mora aqui? Pois é, o Bruno aqui está me dando a informação errada. Mas, de qualquer forma, fica um abraço para vocês de Florânia. Eu gosto muito de Florânia, já estive várias vezes lá. Né? Então, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí, não sai daí que daqui a pouco nós vamos falar do outro método também, aquele do nome esquisito, mas a gente consegue pronunciar. Daqui a pouco a gente volta. Moura Supermercado oferece qualidade, preço baixo e muita variedade de serviços em um só lugar. Ofertas todos os dias da semana. Moura Supermercado, Rua Lagoa de Jacomã, Central Parque 03, Extremóis. Faça sua compra pelo delivery 981 59 2729. 981 59 2729. Moura Supermercado, o supermercado da economia. Estamos de volta e hoje estamos aqui com a fisioterapeuta Aldeise Gottner, especialista em reabilitação da coluna e neurológica, especialista no método Slink. E vamos agora passar o vídeo que a gente prometeu no primeiro bloco, mas agora ele está pronto aí. Vamos conhecer um pouco da mesa Slink. Aqui nós estamos com a suspensão apenas de membros inferiores, né? É um método onde você, através de cordas, de roldanas e de alças, nós suspendemos os membros dos pacientes e, para facilitar, nesse caso aí do vídeo, nós facilitamos o movimento. Essa patologia é uma patologia neurológica, a paciente normal, ela não tem movimento algum quando nós botamos ela sobre a maca, mas no momento em que nós suspendemos a paciente, ela consegue executar movimentos e, como o vídeo está demonstrando, movimentos com grande amplitude, né? Porque na mesa sling nós podemos dificultar o movimento ou facilitar. No caso da paciente, como a gente está correndo contra o tempo para ela reabilitar a neurologia patológica dela, nós estamos aí suspendendo ela de uma forma que facilite o movimento e ela ganhe mais amplitude, né? E para você ver, a mesa sling, ela
possibilita que o paciente faça um movimento direcionado, sem precisar estar fazendo muito esforço e também sem precisar movimentar muito o corpo para executar aquele movimento. Né? Então, é um método onde você reabilita o paciente com facilidade, mais rapidez e os estímulos são precisos. Legal, eu gostaria de perguntar se esses movimentos eles são voluntários, ela está fazendo esse movimento ou a mesa está provocando esse movimento para que fortaleça a musculatura. Esses movimentos são voluntários, ela que está fazendo isso, aí vocês aumentam a tração para dar uma força, lógico que equilibrada, pensada. Mas esses movimentos são voluntários ou é a mesa que está fazendo esse movimento? Não, a mesa ela não faz absolutamente nada, ela só faz suspender. Se eu suspender o paciente e não mexer nele, ele fica lá parado sem fazer nenhum movimento. Esse movimento do vídeo realmente é a paciente que está executando, é uma paciente cadeirante e ela que está fazendo, né? Nós ganhamos aí com o tratamento, ela está 3 semanas, ela está sobre os meus cuidados. Quando ela chegou na clínica, ela não fazia absolutamente nada da cintura para baixo. E agora ela já consegue fazer com muita força a adução e a abdução. E hoje nós conseguimos com que ela fizesse um pouco de flexão de quadril, né? Já foi um grande sucesso. Mas a mesa, ela apenas tira a gravidade, no caso do vídeo, da paciente, do corpo da paciente, e ela mesma está executando o movimento. E de forma precisa, com bastante força, como se ela não tivesse absolutamente nenhuma dificuldade. E é muito importante a gente observar que ela, se fosse no método tradicional, se não fosse esse método da mesa, ela não teria condição de fazer esse movimento, né? Porque existiria o peso do corpo, toda Exato. A dificuldade que ela teria. E esses elásticos, essas cordas que tem aí, você consegue aumentar a pressão dela para que possa fortalecer com o passar do tempo ou não? Ou ela é estática? Você consegue regular ela para que eu possa ter mais força muscular? Sim, porque a mesa ela não só trata o movimento, ela tem vários objetivos, né? A mesa ela fortalece, ela traciona, ela melhora a amplitude de movimento, ela relaxa e nós conseguimos fazer com a mesa assim reabilitar o paciente por completo, certo? Dele entrar, no caso, um paciente sem movimento algum e sair um paciente com uma musculatura bem trabalhada, a ponto de ele ganhar força com essa terapia da mesa sling. E agora nós estamos vendo outro vídeo aí. Comente sobre ele aí, dessa jovem aí que está. Só. Nós estamos aí simulando a marcha do paciente, né? Estamos ensinando o paciente a executar o movimento para ele poder caminhar novamente, né? Então, a mesa sling, ela possibilita o paciente ou a gente trabalhar com o paciente de uma forma que ele aprenda o movimento preciso, né? O movimento correto. Então, no vídeo, nós estamos simulando a marcha do paciente. E é legal que essa mesa tem mil utilidade, né? Sim. Não é verdade? Porque Sim. A gente viu uma patologia ali de uma coluna, agora a gente está vendo uma outra dificuldade de locomoção e a gente está utilizando a mesma mesa em cenários diferentes, em patologias diferentes, né? Então, preciso realmente ter um treinamento especializado para trabalhar com essa mesa aí, né? Exatamente. Temos outro vídeo aí, produção? Vamos lá, vamos ver aí o outro vídeo aí. Tem uns vídeos interessantes. Doutora Aldeís, comente aí para a gente. Só. Nesse vídeo eu estou tratando o quê? Eu estou tratando uma hérnia lombar, certo? Uma hérnia na coluna lombar, em L5. E também eu já estou tratando a paciente da parte cervical. Por quê? Geralmente os pacientes que desenvolvem ou uma hérnia lombar, eles começam a ter também disfunções da coluna cervical, porque começam a fazer movimentos involuntários ou movimentos para
ter alívio da dor, então eles acabam desenvolvendo uma má postura e desenvolvendo dores na cervical. No vídeo estou tratando uma hérnia na coluna lombar, né? Então, por isso que eu suspendi apenas os membros inferiores e a cervical do paciente, já para tratar como prevenção de uma possível hérnia cervical. Legal, porque ela também trata, ela é utilizada na prevenção, né? Vamos Na lá. prevenção também. Ela chegou com outra patologia que poderia desencadear uma hérnia cervical, você já foi tratar ali dentro dessa mesa. Essa mesa devia ser chamada de Bombril. Tem 1001 utilidade, não? Não é verdade? Exatamente. Então, é importante a gente entender essa evolução que acontece. E aí nós temos outro vídeo aí, também é uma mesa, não? O que é isso aí? É a mesa com a mesma paciente do primeiro vídeo, que é a paciente neurológica, cadeirante, né? Esse vídeo, ele está apresentando a paciente no início da terapia. Se eu não me engano, aí é a terceira sessão dela, né? Ela não conseguia fazer nenhum movimento e na terceira sessão ela já estava conseguindo fazer o movimento de abdução dos membros inferiores. E é importante a gente observar o ângulo de abertura no primeiro vídeo para o segundo, né? O início. Exatamente. O início. Produção, você pode voltar aí para a gente fazer um. Eu vou montar aqui um negócio. Certo. Então, é importante a gente perceber que esse início, a abertura, o ângulo já é bem menor devido à dificuldade, devido à patologia. E com 3 semanas, que a gente comentou no vídeo anterior, a gente percebe a evolução desses movimentos, ou seja, vai se abrindo com mais elasticidade, com mais firmeza. E o mais importante é que a gente precisa observar que o movimento é voluntário, é o paciente que está fazendo, não a mesa que está automaticamente fazendo isso, né? Porque seria muito cômodo a mesa fazer isso e eu estou lá, né? Não. É o paciente, a mesa só ajuda na tensão, ou seja, eu tensiono mais, eu tensiono menos, para que a gente possa ganhar força na musculatura, não é isso, doutora? Exatamente, né? No caso do vídeo, a paciente ela está fazendo um movimento 100% ativo, usando a força do corpo dela, né? A mesa em si, ela não faz nada, né? Ou o paciente trabalha na mesa ou o terapeuta trabalha. Os movimentos ou são ativos ou passivos. É legal. Nós vamos tentar fazer aqui uma montagem com os 2 videozinhos, se a gente conseguir, para a gente perceber, para quem está em casa perceba, a evolução em 3 semanas ou 3 sessões, como a gente queira chamar, para que a gente possa perceber. Veja, no vídeo de azul, nós estamos na primeira semana com um paciente com uma patologia lombar, né? Exatamente. Cadeirante, e ela chega para uma reabilitação da coluna cervical. Por favor, Aldeise, vai explicando aí para a gente ver a amplitude, os movimentos, para a gente ver o ângulo e o fortalecimento, porque isso só foi possível, essa abertura maior do vídeo aí da direita, que nós estamos vendo, que a gente pode ver que aí é a força muscular que já está atuando, é isso? Exato. No vídeo à esquerda, de roupa azul, foi a terceira sessão, né? Isso é uma paciente com isquemia medular, ela perdeu os movimentos da cintura para baixo, e ela não conseguia absolutamente nada. Você vê que na terceira sessão ela já consegue fazer com dificuldade, que ela está usando muito a parte superior do corpo e o abdômen para executar o movimento, mas ela consegue, com pouca amplitude, ela consegue. Comparando com o vídeo da direita, a mesma paciente, 3 semanas de terapia na mesa sling, ela usa muito pouco o abdômen, amplitude de movimento muito amplo, coordenação boa, força e também ela consegue desassociar os membros. Olha só, ela mexe o membro inferior direito com muita força, uma leveza bem interessante. Eu vou parar a perna dela e automaticamente ela já mexe a outra. É importante também a gente observar um dado interessante, porque o cérebro dela já está mandando os comandos e os membros estão obedecendo de uma forma
linear, né? Isso também é uma evolução muito grande, porque geralmente você tem uma patologia como essa paciente aí tem, você fica com as dificuldades que o cérebro manda o comando, mas os membros não obedecem. Aí a coisa já começa a ser mais complexa, né? Porque você já tem uma recuperação bem melhor. Então, é importante a gente observar todas essas técnicas que muitas vezes elas não são tão difundidas, né? Do meio, a gente conhece outras técnicas mais básicas, mas veja a evolução de uma paciente aí com uma lesão que a gente pode considerar como grave. Né? Uma lesão muito grave, que em muitos casos não existe, muitos pacientes não se reabilitam, né? Não conseguem mais movimentar os membros inferiores. No caso dessa lesão de isquemia medular. Mas essa paciente, nós conseguimos, ela é uma paciente muito boa de se trabalhar com ela. Ela reagiu muito rápido, chegou muito rápido na clínica e nós conseguimos já evoluir bastante numa patologia que é muito difícil de ser tratada, mas graças a Deus nós temos um método que está facilitando, que facilita os movimentos dela, está fazendo com que ela evolua com mais rapidez e para se reabilitar. E espero conseguir mostrar aqui futuramente essa paciente. Vamos trazer ela para cá, vamos trazer andando. ela aqui para a gente chegar aqui, ela dizer qual foi a experiência dela de chegar lá sem andar com uma patologia muito grave e automaticamente a gente aqui mostrar esse resultado. E aqui nós vamos aproveitar rapidamente aqui para passar aqui umas mensagens. Dona Maria das Graças Nanta de Araújo está dizendo que a Aldeise é uma fisioterapeuta muito bacana que ela recomenda. Denise Araújo acha que ela perdeu até peso, depois a gente vai falar disso aí. Denise, a Almizete está fazendo uma pergunta, é necessário quantas sessões? E a Denise Araújo pergunta qual o resultado final desse tratamento. Vamos primeiro responder a pergunta aqui da Almizete Araújo. É necessário quantas sessões? É diferente de paciente para paciente, né? E de patologia para patologia. Existem pacientes que com 2, 3 sessões, no caso do paciente da dor, de hérnia de disco, eles já estão se sentindo bem, né? Ou sem nenhuma dor. Mas existem pacientes com as patologias mais sérias, no caso de patologias neurológicas, que eles já precisam ficar um pouquinho mais tempo na clínica. Eu acredito, viu, Denise Almizete, né? Que vai depender de cada caso. Vai depender da gravidade de cada caso, vai depender do tempo que você tem essa patologia, enfim. A ciência ela é exata, mas vai depender de um monte de variações aí para que a gente possa chegar, dizer assim, olha, 2 semanas, 3 semanas, muitas vezes depende do paciente também, que se ele se comportar, se ele fizer tudo direitinho, eu acredito que é muito mais rápido o tratamento quando a gente segue todas as orientações, né? E Denise Araújo, qual é o resultado final desse tratamento? Nós vamos trazer essa paciente aqui andando para ela contar essa experiência, viu, Denise? Aguarde no próximo capítulo que a gente vai trazer a Aldeise aqui para que a gente possa mostrar a prática da mesa Slink. Mas vamos mudar um pouco de assunto aqui, que tem um outro assunto aqui, tem outra especialidade, que é o método fale aí para mim, Leibniz-Bracht, é isso? Leibniz-Bracht. O que é isso? Para que serve? Como utilizar? Leibniz-Bracht é uma técnica alemã, né, desenvolvida por um terapeuta alemão, onde ele trata a dor, não interessa qual tipo de dor ou o que está causando a dor. Nós tratamos através de pressões no corpo. Existe no corpo mais de 360 pontos de osteopressura, onde nós tratamos com esse método, Leibniz-Bracht, e para aliviar a dor do paciente, muitas vezes na primeira sessão. Legal. E quais são as patologias que a gente vai usar isso aí? João, nós podemos utilizar o Leibniz-Bracht em quase todas as patologias. No caso, vamos voltar de uma dor ciática até uma dor de cabeça, nós podemos tratar com o método Leibniz-Bracht. E o que acontece na prática quando a gente junta esses 2 métodos para o paciente? Vamos lá, que essa moça que estava ali com aquela patologia,
você começou na Mesa-Sling, depois você usa o outro método. O que acontece quando eu tenho essa junção? O método Lipschutz-Bracht nós usamos apenas para o tratamento da dor, certo? Então, quando chega um paciente no consultório e eu faço uma avaliação do paciente e ele está com uma dor crônica, uma dor já que ele vem trazendo essa dor de muito tempo, então eu associo as duas terapias, certo? Aplico o método Lipschutz-Bracht para provocar um alívio imediato da dor ou amenizar a dor, né? E a Mesa-Sling, no caso da hérnia de disco, para descomprimir a estrutura da coluna, certo? Descomprimir e tratar, né? Tratar a causa. Com uma eu trato a causa, com a outra eu trato a dor. Legal, você vai em cima do efeito e da causa. Eu acho que aí a gente tem quase a cura, né? Que geralmente a gente trata muito o efeito e esquece a causa, principalmente na medicina rápida, dos medicamentos, da medicalização, eu trato só o efeito, mas muitas vezes a gente esquece a causa. E existe alguma restrição para que a gente possa usar esses métodos? Assim, eu chego lá com uma patologia qualquer e diz, não, eu não posso usar a Mesa-Sling, eu não posso usar isso, ou não. Qualquer situação, desde a mais leves ou até a mais grave, não existe nenhuma restrição. Lógico que tem que ter avaliação do fisioterapeuta. Mas alguma situação, alguma patologia impede de usar esses dois métodos? Não. Não, a Mesa-Sling ela não tem contraindicação. A única contraindicação que nós citamos na Mesa-Sling são doenças de pele. Por quê? Porque tem o atrito das alças, né, que são de tecido com a pele. Então, pacientes que têm doença de pele, eu não aconselho fazer o tratamento da Mesa-Sling, porque pode causar ferimentos. E também pacientes que têm doenças de pânico ou medo de ficar preso, né, em elevador ou no caso da Mesa-Sling, ficar preso em alças, suspenso, não que seja uma contraindicação, mas o terapeuta ele tem que estar o tempo todo presente, dando assistência ali ao paciente e passando para ele uma confiança, né? Mas na Mesa-Sling não existe contraindicação. Legal. Denise Araújo aqui, que está nos acompanhando aí, interagindo bastante com a gente, está perguntando, o método alemão, ele é feito manualmente ou existe algum tipo de máquina, algum tipo de auxílio? Os dois são método alemão, mas eu acho que ela está se referindo ao Lipschutz-Bracht. Exatamente. O Lipschutz-Bracht nós aplicamos com as mãos e aplicamos geralmente com o polegar, certo? Nós provocamos dor no paciente para aliviar, para curar a dor do paciente. Legal. E isso me faz lembrar uma frase de um grande amigo meu, que eu gosto muito de usar ele, que a fisioterapia é a arte de transformar dor em sorriso. E agora, quando você diz que provoca a dor para depois ter o alívio, essa frase se encaixa perfeitamente, que a fisioterapia é a arte de transformar a dor em sorriso, não é verdade? Porque sempre que a gente vai no fisioterapeuta é porque nós já estamos com dores insuportáveis. A gente não entende que se a gente fosse antes, até prevenia, como nós mostramos o caso ali, de fazer uma prevenção. Ela chega com a patologia e já faz uma prevenção para não provocar outra, né? Então, vem muito a calhar essa frase, que é do meu amigo Rony Peterson, que é fisioterapeuta também, que a fisioterapia é a arte de transformar a dor em sorriso. Eu, com certeza, quando essa moça sair andando lá, ela vai sair sorrindo e vai chegar aqui sorrindo. Que isso é muito importante para a gente trazer essa questão na prática. E aí vem a pergunta que não quer calar. Estou com uma dor lombar, estou com uma hérnia de disco, onde eu encontro a Aldeise Gortner? Como eu faço para encontrar? Como eu faço para conhecer? Onde ela vai transformar a minha dor em sorriso? Nosso consultório ele se encontra no CTC da Mintas Barros, na Torre B, sala 508. Né? E telefone de contato é o 99947-2359. Muito bem, então se você está aí sofrendo, né, porque as dores é a coisa que mais incomoda o ser humano, é impressionante como nós somos frágeis para a dor, né?
as mulheres só não são frágeis para dores do parto. Isso é muito importante, que é o sentido da vida. Mas como nós somos muito frágeis, então se você está sentindo dor, você está sentindo desconforto na lombar, na cervical, procure a doutora Aldeise, acesse as nossas redes sociais, nossos canais no YouTube, que você vai ver tudo isso no reprise, porque está lá disponível para vocês, para que alguém possa assistir, que alguém não anotou o telefone, está tudo disponível nas nossas plataformas digitais. Aldeise, nosso tempo está acabando. Infelizmente, a gente passaria a noite inteira aqui falando sobre essas patologias, porque nós não estamos falando das dores, nós estamos falando da solução e da cura das dores. Então, isso é gratificante quando a gente vê um exemplo daquilo que nós vimos no vídeo. A evolução de um paciente que muitas vezes chega a estar desenganada, que não vai mais andar, que não vai mais se locomover, que não vai ter uma vida normal, e a gente vê uma evolução dessa. É muito gratificante e, com certeza, isso causa não só o bem-estar no aspecto físico, mas emocional também. Eu acho que deve ser muito gratificante para você quando você vê esse resultado, né, de uma paciente que chega lá praticamente sem andar, com todas as dificuldades de ser cadeirante, e vai sair com certeza andando. E, dona Denise, nós vamos trazer ela aqui para bater um papo e mostrar a eficiência do método. Aldeise, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite, estar batendo esse papo aqui, que eu acredito que foi muito legal. E as suas considerações, e muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, João, obrigado pela oportunidade e é isso aí. Legal. Então, essa foi mais uma edição do Cuide-se Bem aqui na sua Start TV. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Siga nas nossas redes sociais, que sempre nós vamos estar com informação da melhor qualidade, com pessoas capacitadas, com pessoas que têm autoridade para falar sobre o assunto que for. Acompanhe nossa programação. Vem aí mais uma atração da Start TV, que é o programa Segurança SA. Muito obrigado, fique todo com Deus e não esqueça, cuide-se bem. Até a próxima.